Ano de 2016. Um novo mangá era publicado na Shonen Jump. Um mangá que chamou a atenção de muitos que logo disseram que seria questão de tempo para ganhar um anime. Mas foi tempo demais. E a Kusoku no Neverland só ganhou seu anime no começo de 2019 e foram míseros 12 episódios. Considerando que o mangá era semanal, o conteúdo disponível para a adaptação já era grande. E com essa quantidade limitada de episódios, o anime se restringiu ao primeiro arco e foi um sucesso especialmente aqui no ocidente. Uma trama de mistério com um toque de drama psicológico e horror, onde crianças descobrem que seu orfanato na verdade é uma fazenda especializada em criar humanos que servirão de alimento a demônios e tentam escapar do destino de virarem comida. O anime foi realmente muito bom, e cada novo episódio me deixava com vontade de ver o próximo. Mas tudo que é bom acaba e o final de Akusoku no Neverland parecia anunciar algo muito ruim. A partir do ponto onde o anime tinha parado, a história despencaria em qualidade. E nós, meros mortais que só seguiam o anime, descobriríamos isso apenas 2 anos depois com a chegada da segunda temporada. Uma catástrofe tão grande que faz filho de Naruto parecer bom. Então, é hora de analisar essa história e dar todos os spoilers possíveis, porque eu sou um babaca e é isso que fazemos aqui em mais um episódio de Desastre de Anime. A segunda temporada começa exatamente no ponto onde a temporada anterior parou, com as crianças correndo pela floresta fugindo dos demônios enquanto tentam encontrar o local das coordenadas dadas pela caneta. O problema é que elas estão sendo perseguidas por um monstro que fugiu do PlayStation 2, e parece que será impossível escapar dele e dos demônios tentando recuperá-los. Com isso, Urei resolve servir de isca e isso cansará tanto que ele abandonará o papel de personagem principal e tentará se esconder no cenário pelo resto da temporada. Enquanto isso, as demais crianças ouvem um barulho e a Emma resolve checar, mas ela lê o roteiro de toda a temporada e desmaia. Na mesma hora, por coincidência, uma garota aparece para salvá-los. E que tal contarmos quantas vezes essas coincidências ocorrerão? E de volta ao Rei, ele está cercado pelos demônios, mas acaba sendo salvo por alguém num cavalo. E já no esconderijo para onde as crianças foram levadas, eles conhecem a Música e o Sonju. 2 demônios que não comem seres humanos por causa da religião deles que prega que eles só podem comer algo vindo da natureza. Aí teremos um episódio inteiro do acampamento feliz, onde as crianças aprenderão coisas como caçar, receberemos um grande despejo de informações sobre o mundo, como o mundo foi dividido em 2 entre demônios e seres humanos e existe uma promessa e nada disso vai importar no final. Até que finalmente elas partirão em busca das coordenadas B0632. Mas antes disso, Sonju contará um spoiler do mangá para as crianças, revelando para mirarem nas máscaras, na cara, sei lá, dos demônios quando lutarem contra um. Ele também revela para Mudika que ele está louco para comer carne humana e quer que as crianças cresçam na natureza e reproduzam. Assim ele poderia caçar e comer os filhos. E depois ele resolve matar os demônios que estavam perseguindo as crianças. As crianças chegam na tal coordenada e lá encontram um abrigo subterrâneo secreto com tudo o que é necessário para sobreviver. Energia elétrica, banho, local para plantar. É hora de arrumarem tudo e não há tempo para isso, porque a polícia de elite chegou para acabar com a festa. Calma. Que? Bem, mas não importa. A polícia está fortemente armada e eles sabem onde estão as 2 entradas do abrigo porque todos os abrigos são assim. Mas as crianças conseguem escapar por causa do poder do protagonismo. Ou não, já que lá fora grande parte do grupo já havia sido capturado. E neste momento, o monstro do PlayStation 2 aparece e ataca os policiais. Apesar de suas armas de fogo terem sido inúteis, quando o monstro resolve atacar as crianças, bastou uma flechada no olho para conseguirem tempo para escaparem. Moral da história, flechas são melhores que balas. Enquanto isso, a Isabela recebe uma grande oferta dos demônios que querem que ela capture as crianças. A Isabela vai se mostrar tão competente nisso que vamos avançar em 1 ano e nada aconteceu. Depois desse salto temporal, vemos a Emma e mais algumas crianças disfarçadas de demônios caminhando para uma cidade de demônios. E logo descobrimos que as crianças passaram esse tempo todo vivendo escondidas no deserto. Porque é muito fácil sobreviver no deserto.
E o esconderijo delas é dentro de um templo em ruínas que de vez em quando é visitado por um velho demônio cego, que vai lá para rezar e deixar oferendas. A oração dele pede por mais carne humana para evitar que a cidade nas proximidades sofra de degeneração. E neste momento vemos dois demônios adultos falando que não conseguiram comprar carne humana para duas crianças que parecem estar sofrendo de degeneração pela falta de carne. Acho que estão tentando nos fazer simpatizar pelos demônios. Bem, no outro dia, as crianças mais velhas voltam para a cidade, mas acabam levando dois garotos mais novos que insistiram em ir com eles. E sim, eu sei, eles possuem um nome, mas quem se importa? E é claro que os dois garotos fazem besteiras, denunciam que são humanos e são perseguidos pelos dois demônios que queriam carne para as crianças demônio que vimos agora há pouco. Após se separarem na fuga, algumas crianças acabam encurraladas, mas outros humanos disfarçados de demônios aparecem e matam os demônios. Calma, não era para nos simpatizarmos com eles? Mas esqueçam, já é hora da grande revelação. O Norman é um dos humanos disfarçados. Ele está vivo! A revelação será tão chocante que vou usar o próximo episódio para recapitulação. Recapitulação no anime de 12 episódios! E depois teremos conversa. E conversa. E mais conversa. Tudo sem nenhum flashback por nenhum bom motivo. Bem, o Norman não virou comida. Ao invés disso, ele parou num laboratório de pesquisas para servir de cobaia. Mas ele conseguiu fugir com outras crianças que estavam lá e agora eles querem aniquilar os demônios. E o Norman já fez uma droga capaz de causar degeneração nos demônios. Para resumir, a degeneração faz o demônio perder a inteligência e a forma mais humana e vira um monstro qualquer. Mas calma, em um ano, o Norman serviu de cobaia, liderou uma grande fuga e conseguiu desenvolver uma arma contra os demônios? Deixando de lado o absurdo disso tudo, por que ficamos acompanhando a Amy e não o Norman? A história teria sido muito melhor. Bem, o Norman revela que quer testar a arma na cidade e que poderia fazer isso a qualquer momento. Calma, se você já podia fazer isso, por que não fez ainda? A Emma não gostou do plano do Norman porque ela não quer aniquilar os demônios. E por que ela não quer aniquilar os demônios? Porque sim. E todo mundo do grupo dela vai simplesmente engolir a vontade dela. Agora falta convencer o grupo do Norman. O grande trunfo da Emma são a Mudika e o Sonju, demônios que não comem humanos e não sofreram degeneração. Aí o Norman, que sabe mais que a Wikipédia, revelará que a Mudika apareceu séculos atrás, compartilhando seu sangue com outros demônios, o que tirava a necessidade deles comerem carne humana. Mas os demônios no governo não gostaram disso, porque eles perderiam o controle que tinham sobre a sociedade. E, com isso, exterminaram os demônios que receberam o sangue da Mudika. Com essa informação, a Emma se prontifica a achar a Mudika para que ela os ajude. Mas o Norman quer seguir com o extermínio dos demônios. Mas ele acaba dando 5 dias para a Emma conseguir voltar com a Mudika. Agora, lembram que gastaram um tempo absurdo com o Norman contando a história dele sem nenhum flashback? Então é hora de gastar tempo de novo mostrando o flashback da história dele. Troféu joinha para o anime. Mas nesse flashback que somos apresentados ao Petri Hathaway, o vilão. Ótimo, faltam 4 episódios agora que vimos o vilão. De volta ao presente, onde a Amy e seus incríveis amigos devem procurar pela Mudika? Bem, é só seguir as aves migratórias, porque a Mudika deve ser uma ave também. Ou ela precisa comer o mesmo tipo de ave o ano inteiro. Ah, e isso nos leva a uma floresta, nas proximidades do deserto onde as crianças estão. Na floresta, a Amy e companhia são novamente atacados pelo monstro que fugiu do PlayStation 2. Quantas vezes essa cena já ocorreu? Mas não importa, porque elas serão salvas pelo Sonju. Enquanto a Emma pede a ajuda deles, o Norman vai mostrar que está sério quanto a matar os demônios, vai quebrar a promessa dele e atacará a cidade. E veremos um monte de cenas com demônios desesperados, crianças demônio em especial. Acho que querem que nos simpatizemos com os demônios. No meio da destruição, o Norman resolve matar uma garotinha demônio que estava procurando por seu avô. Mas um velhinho vai aparecer na hora gritando Marta, quero dizer Emma. E isso vai fazer o Norman vacilar. Por que você disse esse nome?
Pelo amor do que é sagrado. Por favor, senhor anime, acabe. Mas o Norman não vai precisar agir, porque o velho, que é o mesmo que visitava o templo onde estavam as crianças, e a garotinha vão inalar o gás que causa degeneração. Mas o velho é imune a ele, pois ele recebeu o sangue da Mudika séculos atrás e o compartilha com a criança, curando-a. Então, o Norman vai ter que realmente sujar suas mãos. Mas não, a Emma usa seu poder de teletransporte e aparece na cidade para impedi-lo. E usando seu superpoder de conversa de protagonista, a Emma convence o Norman a desistir e ele dirá que ele e os demais que fugiram do laboratório logo morrerão pelos efeitos dos testes feitos neles. Com a confusão, o Sonde e a Mudika compartilharão o sangue deles com os demônios da cidade, salvando-a. Mudika que tem um copo mágico com sangue em toda a cena. O Norman convencerá seu grupo a desistir também e cortaremos a cena para o vilão falando como as fazendas agora seriam desnecessárias e as crianças poderiam ser criadas em laboratório, sempre criando as melhores crianças. A Isabela também está na cena e diz que vazou a informação de que despachará todas as crianças em Gracefield, o que faria as crianças que fugiram voltarem. Ela só está um ano atrasada. De volta às crianças que estão tendo uma reunião, o Norman também fala sobre o fim das fazendas. Nada como gastar tempo repetindo informação. Aí a Mudika chegará falando que salvou a cidade, mas que, se descobrirem que isso aconteceu, a cidade seria atacada pelos demônios no poder. Mas aí o velhinho demônio também aparecerá e falará como ele encontrou um humano anos atrás e pegou com ele uma parte da caneta que as crianças usam. As crianças verificarão a informação nova e nela tem toda a planta da base das fazendas, incluindo a localização de câmeras e guardas. É claro que lá também mostra onde tem um remédio para salvar todos que sofreram com os experimentos. E também a localização do portão para o mundo dos humanos. E o portão fica em Gracefield. E eles já tinham que voltar lá mesmo para salvar as crianças. O Norman vai vazar um plano falso para Gracefield, que vai cegamente acreditar nele porque eles não acabaram de fazer a mesma coisa. Pelo amor de Haruhi, chega desse sofrimento, acaba anime. Bem, em um dia, a Emma e seus incríveis amigos farão todos os preparativos e voltarão para Gracefield. Como fizeram isso? Não sei. Enquanto as crianças dentro da fazenda começam a deixá-la, o plano será iniciado. Balões falsos serão lançados de um lado enquanto o grupo entra por outro lado. Os demônios super inteligentes vão interceptar os balões falsos, permitindo a invasão. Com a informação que tinham, as crianças vão entrar na base destruindo câmeras pelo caminho e utilizarão um notebook para invadir o sistema e desativar tudo. Eu acho que alguns neurônios meus já morreram com isso tudo que aconteceu. As crianças que seriam despachadas vão ser informadas com bilhetes mágicos que surgiram do nada e estarão de prontidão, até o momento em que a Emma usa o sistema de áudio para anunciar a fuga, onde todas saem correndo. Tudo dá certo e todas as crianças se reúnem no elevador que leva ao portão para fugirem para o mundo dos humanos. Mas o elevador não funciona e o super vilão que vimos só por alguns momentos aparecerá junto com todas as mulheres que trabalham nas fazendas, todas fortemente armadas. Mas surpresa! A Isabela e todas as outras vão trair o vilão. Mas ainda não é hora de comemoração. Reforços estão chegando para ajudar os vilões. Ou não, já que eles serão atacados pelos demônios que foram salvos pela Mudika, iniciando uma revolta contra as fazendas. E é claro, a Mudika e o vovô demônio usarão seus poderes de teletransporte, algo muito comum neste anime, para irem ao encontro das crianças, dando checkmate no vilão. Aí, como esqueceram de falar sobre o vilão, vão ativar o poder do flashback para tentar construir o personagem em 2 minutos. Então, vendo-se encurralado, nosso vilão dirá que ele não pode ser derrotado por ninguém que não seja ele mesmo e vai se matar. Agora só há mais uma coisa a se fazer: confrontar a Isabela. Ah, que nada! Todo mundo perdoará ela em questão de segundos e quem se importa se a garota do coelhinho virou comida? Nós todos te amamos, mama. Eu sei que você fez de tudo para nos servir de comida, mas nós perdoamos simples assim. Então, se você sobreviveu até aqui, vou abrir o portão para o mundo dos humanos. Mas a Emma e algumas crianças ficarão para trás para resolver problemas pendentes. Que problemas?
Bem, o anime pulou um monte de arcos do mangá, então ficou muita coisa inexplicada. Mas quem precisa de explicações? Quem trabalha com anime já desistiu dele e vai simplesmente passar uma coletânea de imagens estáticas cheias de spoiler dos arcos ignorados. E por fim, anos depois veremos todas as crianças se reencontrando no mundo humano. Finalmente essa bomba acabou! E por onde eu devo começar a minha crítica? Bem, para falar a verdade, eu não tinha muitas expectativas quanto à segunda temporada devido a ter visto tantos alertas de que a partir do ponto onde a primeira temporada acabou, a história só iria piorando, tendo apenas um momento alto no arco da batalha do Gold Pond. E isso mostrou-se verdade e ainda pior, já que com tantos arcos pulados, o último ponto alto da história também foi pro lixo. A segunda temporada até que começou bem, indo com calma e finalmente nos entregando informações que tanto desejávamos saber sobre o mundo. Mas logo após os 3 primeiros episódios, a calma é abandonada e temos uma corrida absurda rumo ao final da história, enfiando mais de 100 capítulos do mangá numa única temporada, o que de maneira alguma daria certo. O resultado foi essa bagunça onde personagens são completamente mal aproveitados, onde tudo ocorre de maneira rápida e cheia de conveniências para Emma. Emma, que já não era meu personagem favorito, se tornou insuportável nessa temporada. A personagem invencível que força seu ponto de vista sobre os demais personagens que a seguem cegamente por nenhum bom motivo, sendo a parte em que ela, em questões de segundos, convence todas as demais crianças a salvar os demônios, o cúmulo do absurdo. Todas as outras crianças apenas existem, e a Emma age como um buraco negro que suga tudo à sua volta, sendo um vazio completo de carisma. A história também falha em tantos pontos que vou ter que me restringir aos mais grotescos. Primeiro é o fracasso completo em tentar criar tensão, chegando a ser cômico quando o penúltimo episódio acaba com a suposta denúncia do plano das crianças de voltar para Gracefield, só para nos primeiros 15 segundos do último episódio mostrarem que isso fazia parte do plano delas. Complementando o ponto anterior, todas as crianças sobrevivem, e isso é completamente real. Não só conseguindo viver por meses e meses no deserto, como também escapando de todos os demônios com sucesso. O Sonjo diz que quer comer carne humana, mas no final isso não importa. Vamos acabar com as fazendas e salvar todas as crianças. O Petri Hatri falha completamente como vilão, pelo pouco tempo de exposição e como ele facilmente cai. Os demônios basicamente não apresentam ameaça alguma, perdendo para um bando de crianças com arco e flecha. Pelo menos no mangá elas usam armas de fogo. Aí alguém pode falar que se seguissem fielmente com o mangá teríamos algo melhor. Mas isso também não é verdade. Para fazer esse vídeo eu pesquisei a fundo tudo que acontece no mangá e ele também é uma catástrofe a partir do ponto que ocorre o salto temporal. O mangá também corre com a história, também é cheio de acontecimentos convenientes. A Ima também é uma péssima personagem, o Urei também é super mal aproveitado, a sequência final é tão ruim que o último arco pode ser basicamente considerado demência. No fim, a segunda temporada de Yakusoku no Neverland não tinha como dar certo. Sua melhor aposta teria sido ignorar por completo o mangá e assim tentar dar um final satisfatório para a história. Mas ao invés disso, preferiram correr por todo o seu conteúdo, gerando um final levemente diferente, mas que eu também considero uma demência. Mas pensando bem, de maneira alguma, com 11 episódios você conseguiria contar uma boa história de crianças escapando de um mundo para o outro, quando você gastou 12 episódios para elas conseguirem escapar apenas de uma casa. Este é realmente um caso onde teria sido melhor largar o anime sem um fim, poupando-nos de uma sequência tão ruim que basicamente matou a série. Algo que poderia ser lembrado pela genialidade da primeira temporada, ficará eternamente marcado pela tragédia que foi a sua continuação. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.